Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 13 de novembro. Agora na Espanha são 10 horas e 37 minutos. No Brasil, 6h37 da manhã. Vocês vejam que o gráfico da BTC aqui no diário continua feinho, mas olhando aqui no 4 horas, vamos diminuir o time frame aqui, é inegável que a gente está desenhando a cunha de uma figura triangular. Vocês vejam que no 4 horas, depois daquela mega agulhada do dia 9 de novembro, que levou a BTC para a mínima em 15.588, não tem como negar que isso aqui está formando fundos ascendentes, topos descendentes. Isso aqui está perdendo cada vez mais amplitude movimentacional. Vamos ver como a BTC vai se comportar. Se ela vai romper aqui a mediana do canal de Keltner para buscar a nuvem no 4 horas, ou se ela vai dar andamento a uma figura que seria uma canaleta virtual de baixa. Então a gente teria aqui estressado a aresta superior e agora a gente pode voltar a desenhar um canal de baixa. Ficam essas duas possibilidades. No semanal tá parecendo que a BTC está desenhando um fundo. No Heikin Nash está desenhando aqui um martelo, a cabeça do martelo está proporcional ao cabo, o pavio ficou longo o suficiente para caracterizar um martelo. Como eu reportei, a mínima bateu 15.588. No 4 horas a gente está com essa figura triangular. O diário continua feio porque a gente desenhou mais um corpo real de candle vendedor com uma protuberância para baixo. Não conseguimos engolfar ainda. Na projeção, a nebulosidade segue flat. Isso indica uma indecisão do mercado. A BTC precisaria retornar pelo menos para dentro do canal de Keltner para a gente pontificar que vai haver pelo menos uma figura de acumulação e de retorno em direção à nuvem, para aí eventualmente caracterizar aqui uma grande figura triangular de acumulação e acabar com esse período de rescaldo decorrente do crash da FTX. Tem muita coisa acontecendo. A polícia de Bahamas interrogou o Sam Bankman esse final de semana. No intraday, a BTC basicamente está esgarçando a lower. Fizemos um corpo real para fora, voltamos para VWAP. Aqui eu poderia ter dado o sinal, mas estava na madrugada. Vamos esperar um novo corpo real aqui para fora. Já já eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem todos os 4 sinais fecharam rapidamente. A gente pegou uma bela oportunidade e daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Com certeza vão fechar rapidamente. Na seara fática, a Mercedes-Benz cancelou o acordo com a FTX e não vai exibir a marca da FTX no Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil esse final de semana. Acontece daqui a pouco a corrida aí em São Paulo. O fato é que agora tá todo mundo querendo se afastar do símbolo da FTX. E a FTX torrou 74 milhões de dólares em imóveis nas Bahamas. Por falar em Bahamas, o Sam Bankman estava nas Bahamas esse final de semana e foi conduzido pelas autoridades e prestou um depoimento. E o FTT, o token nativo da FTX, segue desabando, já caiu mais de 90%. Enfim, nas notícias criptos só se fala no crash da FTX. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os democratas mantêm o Senado. O Nevada, que era o fiel da balança, acabou dando vitória para um senador democrata e agora os democratas ficaram com 50 senadores contra 49 senadores republicanos, mas os republicanos mantêm a Câmara Federal com 211 deputados republicanos contra 204 democratas. Enfim, um equilíbrio de forças na política norte-americana. E as últimas da FTX, na capa da Bloomberg, a polícia interroga Sam Bankman. Enfim, havia um rumor de que ele teria fugido para a Argentina, mas isso já tinha sido negado por ele no próprio sábado, onde esse rumor começou a circular, e ele foi interrogado pela polícia de Bahamas. Muitos investidores já se dão conta de que perderam efetivamente os seus fundos. Isso só repisa a necessidade
da autocustódia, como é importante a gente aprender a autocustodiar os nossos recursos. Como diz a máxima norte-americana, not your keys, not your coins, ou seja, se as chaves privadas não são suas, os criptoativos não são seus. Quem quiser aprender tudo sobre autocustódia, é só assinar o Clube Ouro. A gente oferta atendimento personalizado para quem quiser configurar um Ledger Nano, um Cold Wallet do zero, porque essa crise da FTX vai deixar o mercado cripto e os seus usuários muito mais maduros. E Israel enfrenta uma pressão brutal para fornecer um sistema de defesa aérea à Ucrânia. Para quem não sabe, Israel possui o sistema de defesa aérea mais moderno do mundo, o Iron Dome, e é capaz até de defender Israel contra uma salva de mísseis. E agora o governo de Benjamin Netanyahu, Bibi, que é carinhosamente assim conhecido pelo povo judeu, ele está sofrendo uma pressão brutal para fornecer essa tecnologia a Kiev, que também é o lar de muitos judeus askenazis. Enfim, na geopolítica, essa tensão geopolítica continua aumentando. A BTC poderia ter surfado aquela queda bizarra do DXY, mas o infortúnio da FTX acabou postergando essa reação da BTC, que agora, com o rompimento do teto da dívida norte-americana, a Janet Yellen, a secretária do Tesouro norte-americano, está pedindo ao Congresso que aumente o teto da dívida para além de 31 trilhões de dólares, justamente para que o governo norte-americano possa botar a maquininha de impressão de dinheiro para rodar e emitir mais títulos, aumentar o endividamento. Enfim, a BTC não surfou essa onda justamente por conta do crash da FTX, e o período de rescaldo continua, muitas altcoins caindo mais de 4% nesse momento. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Kusama tá dando uma oportunidade. Gente, essa rede cresce exponencialmente. Os dados on-chain não podem sair do radar de vocês. Polkadot e Kusama são duas gemas que ficaram meio que apagadas por conta de todo esse fuzuê da FTX. Daqui a pouco eu volto. A expectativa do mercado é que o Sam Bankman vá para a cadeia essa semana. Vamos ver como vai se desdobrar. Eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.